Na Idade Média, a maioria dos europeus era muito religiosa. Fome, guerra e doença significavam que a morte nunca estava muito longe. As taxas de mortalidade eram elevadas, com a religião católica dominando e moldando a visão de mundo cotidiana na Europa. No início, a igreja ensinava que as aparições eram demônios se passando por pessoas mortas, enviados para espalhar confusão, medo e produzir desconfiança em Deus. A importância do purgatório, onde almas imperfeitas sofriam um castigo temporário antes de entrar no céu, não pode ser exagerada na vida do cristão medieval. Na Alta Idade Média, a igreja deu muita ênfase à venda de indulgências que ajudariam a encurtar o tempo de uma pessoa na sala de espera do céu. A ideia de um fantasma como alma no purgatório começou a popularizar-se. Fantasmas medievais eram chamados de revenants. Existem relatos de espectros flutuando através de paredes, como uma folha transparente ou vela flutuando no ar. Algumas aparições foram descritas como mais infelizes e pálidas que em vida, vestindo roupas esfarrapadas. Porém, muitos parecem mais palpáveis do que acreditamos ser um espírito atualmente. Existem relatos de fantasmas detidos fisicamente até um padre vir, ouvir sua confissão e liberá-los de sua prisão terrestre. Então, vamos voltar no tempo e nos dividir e procurar pistas enquanto olhamos para encontros paranormais durante a Idade Média. Bem-vindo à loucura medieval. The Walking Dead. Essas manifestações sólidas, na verdade, têm mais em comum com The Walking Dead das sagas escandinavas e islandesas do que com o cristianismo. As histórias épicas escritas entre os séculos XII e XIV descrevem os mortos ou draugrs como retornando de seus túmulos e vagando pela terra à noite, destruindo propriedades, mutilando e matando humanos e animais igualmente. Draugrs tinham corpos reais que cheiravam a podre e habilidades mágicas como a metamorfose. Um desses fantasmas era Thorolf Halffoot. Ele conduzia um rebanho de gado montado por demônios. Qualquer gado vivo e seus pastores que se aproximassem muito do monte funerário de Thorolf cairiam mortos. Por muitos meses, ninguém se atreveu a aproximar-se do seu túmulo. Sua viúva enlouqueceu com isso e também faleceu. Então Thorolf começou a andar pelo campo matando todos que via. Seu corpo foi eventualmente desenterrado, intacto e terrivelmente assustador. Foi cremado, mas supostamente um porco lambeu suas cinzas e pariu uma criatura monstruosa que causou estragos na terra. Um conto dinamarquês narra a lealdade de Aswith e Asmund, amigos que pactuaram que, caso um morresse, o outro seria enterrado junto para lhe fazer companhia. Aswith faleceu e foi sepultado com seu cachorro e cavalo. Conforme prometido, Asmund entrou em sua caverna sepulcral, levando comida suficiente para sobreviver. Posteriormente, Asmund foi achado vivo, porém desfigurado, relatando um relato perturbador. Aswith ressuscitou, comeu seu cão e cavalo e arrancou a orelha do seu amigo. Asmund foi forçado a se defender. Ele decapitou Aswith e empalou seu corpo numa estaca para imobilizá-lo. Histórias de fantasmas. Muitas das histórias de fantasmas contadas na Idade Média eram sobre moralidade. Contos populares explicavam como se comportar e por que as adversidades da vida medieval eram necessárias. O historiador inglês e cônego agostiniano do século XII, William de Newburgh, registrou várias dessas histórias, mencionando que poderia dedicar sua vida a documentar tais contos devido à sua frequência. Seus relatos mais conhecidos são de aparições na abadia de Byland, North Yorkshire. Todos seguem o padrão de uma alma inquieta pedindo ajuda a uma pessoa. Ao receber ajuda, o espírito inquieto encontra paz. Existiam histórias de exércitos fantasmas batalhando espectralmente nas florestas noturnas, e cavaleiros espetrais prevendo suas mortes ou retornando para desafiar os vivos. William Longsby deixou a Inglaterra para participar da Sexta Cruzada na Terra Santa, com retorno previsto para daqui a pelo menos um ano. Amigos da mãe dele, a abadesa de Laycock, se surpreenderam quando ela afirmou tê-lo visto em seu quarto à noite. Ela disse que ele surgiu esquelético, mas o identificou pelo emblema no escudo. Cerca de 6 meses depois, um mensageiro trouxe notícias do assassinato de William. Ele havia sido morto a golpes pelos sarracenos no exato dia em que sua mãe viu sua aparição. Outro espírito com conexões com a guerra, desta vez a cruzada albigense contra os hereges cátaros. A assombração ocorreu em 1211 em Buchere, próximo a Avignon, durante o segundo ano da cruzada. Durante todo o verão, Gervas de Tilbury foi visitado pela aparição de um jovem chamado Gilham.
O menino morto mantinha conversas não apenas com Jevas, mas também com o padre local. No discurso teológico, o garoto relatou sua morte traumática e a tristeza dos amigos no purgatório, porém afirmou que Deus aprovava a cruzada no sul da França. Isso ilustra como a narrativa medieval fantasmagórica justificava o derramamento de sangue em nome de Deus. Gervas registrou muitas outras histórias. Uma era sobre um fantasma cavaleiro. Wandlesbury Hill, em Cambridgeshire, era um forte da Idade do Ferro. A lenda afirma que o cavaleiro espectral morador lá poderia ser duelado. Sir Osbert Fitzhugh soube do fantasma ao visitar amigos. Sir Osbert lutou bravamente nas cruzadas e também participou de torneios. Confiante em si mesmo, ele encarou o espírito na colina à meia-noite, confrontando-o com palavras. Noite após noite, venha, eu te desafio. O Cavaleiro Fantasma surge da névoa do Forte Wandlesbury, lutando em combate singular com guerreiros. Sir Osbert derruba o espectro e reivindica seu cavalo como prêmio. Mas o Cavaleiro Morto atira uma lança em Sir Osbert enquanto ele se afasta, que perfura sua perna. De volta a Cambridge, o escudeiro trata a ferida de Sir Osbert, enquanto todos admiram o esplêndido cavalo ganho no duelo. Com o romper da aurora e o cantar do galo, o cavalo grita como se estivesse em grande angústia, se liberta de suas amarras e galopa para longe, nunca mais sendo visto. Todos os anos, no aniversário do duelo, a ferida na perna de Sir Osbert se abre e começa a sangrar novamente. Henry Noddles era considerado um cavaleiro muito perverso em vida. Ele foi acusado de incesto, perjúrio, adultério e outras depravações. Mesmo após morrer, acreditava-se que ele prosseguiu com seus maus atos, surgindo para vários indivíduos, portando um preservativo de pele de ovelha e visitando a casa da filha. Acertá-lo com uma espada e desafiá-lo com o sinal da cruz não impediu que o cadáver ambulante de Henry aparecesse. Com o tempo, o bispo local aspergiu água benta na casa da filha de Henry e a manifestação parou. Em outra história, uma viúva foi assombrada pelo fantasma do marido recém-falecido apaixonado. Ele apareceu em seu quarto em 3 noites consecutivas e tentou fazer sexo com ela. Ao recusar-se a sucumbir aos seus encantos, o homem morto vagou até as casas de seus vizinhos e também se tornou um incômodo por lá. Ele começou a aparecer até durante o dia, até que o bispo local o absolveu de seus pecados e as visitações cessaram. Transtorno de apego. Alguns fantasmas estavam ligados a um lugar específico, como a Torre de Londres. Construída no século XI por William o Conquistador e conhecida como Torre Sangrenta, ganhou a reputação de ser um dos lugares mais assombrados do Reino Unido desde então. Após a morte do rei Edward IV, seu filho de 12 anos, Edward, tornou-se o rei Edward V. Mas foi seu tio, o Duque de Gloucester, que, querendo o trono para si, fez com que Edward e seu irmão mais novo Richard fossem presos e mantidos na torre. Ele se declarou rei Richard III, alegando ilegitimidade dos meninos, que nunca mais foram vistos. Supõe-se que seu tio ordenou o assassinato deles. Então começaram as aparições de 2 pequenas figuras fantasmagóricas. Vestidos de camisolas, são vistos agarrados e soluçando de medo. 2 esqueletos foram descobertos sob uma escada de pedra em 1674 e enterrados na abadia de Westminster por ordem do rei Carlos II, supostamente os restos dos 2 meninos, mas isso nunca foi confirmado. Thomas Becket é outro fantasma que foi visto na torre durante a Idade Média. Becket, arcebispo de Canterbury no século XII, discutiu com o rei Henrique II sobre as liberdades da igreja. Foi brutalmente morto pelos seguidores do rei na Catedral de Canterbury. 71 anos após ser assassinado, foi avistado na construção da Torre de São Tomás na fortaleza. Dizia-se que seu fantasma apareceu para um padre e causou o colapso da parede interna da torre ao atingi-la com sua cruz. Henrique III construiu uma capela na torre para acalmar o fantasma e Becket desapareceu. Almas corrompidas. Acreditava-se que a defesa mais eficaz contra e a melhor maneira de ajudar um fantasma medieval era conversando com ele. A igreja assegurou que era o clero que podia aliviar a alma sofredora, concedendo a absolvição e a misericórdia de Deus. A melhor forma era reconhecer os mortos na mente dos vivos. O falecido persistia nas memórias de seus amados, tão crucial para os medievais quanto para os enlutados atualmente. Os medievais precisavam recordar, honrar e lamentar seus amados antes de deixá-los ir. A igreja realizava missas cantadas para as almas dos mortos.
As pessoas precisariam pagar um valor, mas a missa auxiliaria a aliviar a alma no purgatório, reduzindo o tempo lá antes de entrar no céu. A venda de indulgências também se tornou uma prática comum, e monumentos foram feitos para os falecidos, como ter seu nome gravado em livros ou erguer um prédio em sua honra. Isso aliviava a dor de uma família para que pudessem prosseguir, mas era complicado se acreditavam que a alma estava presa no purgatório, ou pior, ainda aqui na Terra. Infelizmente para a Igreja Católica, esses serviços logo foram explorados e manchados pela ganância. Reclamações de corrupção seguiram, que se intensificaram ao longo da Idade Média de modo que, no tempo do Renascimento, os fantasmas eram considerados falsos demônios novamente, e no tempo da Reforma Protestante no século XVI, todo o conceito de purgatório como imaginado pela Igreja medieval estava sendo desafiado. Obrigado por assistir este episódio de Loucura Medieval, inscreva-se se gostou e nos vemos na próxima sexta para outro vídeo. Saúde!